Oi, pessoal, tudo bem? Quem vai estar com a gente na próxima meia hora, fica aí porque você vai gostar. Você sabe que eu estou sempre no Instagram, Deise Gouveia Oficial, incentivando você a manter ou adquirir o hábito de leitura. Eu quero muito que você tenha o mundo dos livros aos seus pés, como eu tenho, como os leitores têm, como companhia, como prazer, como exercício, como a maravilha da leitura é. Então, hoje eu trouxe para vocês uma outra inspiração. Sempre tento trazer para vocês alguma coisa que vai inspirar. Eu trouxe uma escritora. O que mais pode inspirar a gente do que uma escritora, né? Então, ela é jornalista, ela é escritora e ela mora numa pousada e trabalha nessa pousada, hoje na Bahia. Que delícia! Hoje a gente vai conhecer a Cláudia Giudice. Muito prazer estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes. Que bom que você aceitou ter vindo. Ela lançou um livro ontem, mas antes a gente vai falar um pouquinho dos outros livros. Mas ontem ela lançou o mais novo filhinho. Então, ela tem 3 livros publicados: a Arembepe, A Vida Sem Crachá e Sem Pai Nem Mãe. Então, ela gravou, ela lançou na quinta-feira o livro e foi um sucesso, e a gente está aqui hoje para comentar sobre isso. Bom, Cláudia, eu suponho, né, que você tem 3 livros, né? Arembepe, A Vida Sem Crachá e Sem Pai Nem Mãe. A Vida Sem Crachá me surpreendeu assim com o título, né? E eu suponho que foi o seu primeiro luto, né? Porque A Vida Sem Crachá, se perdeu a sua atividade de 20 anos, né? De repente, de um dia para o outro, como é que foi? É curioso isso que você está falando, Deise, porque A Vida Sem Crachá, quando eu escrevi, eu ainda não sabia que aquilo que eu estava sentindo era luto, né? Eu brinco que eu escrevi esse livro com o fígado. Eu tinha sido demitida após 23 anos trabalhando numa grande corporação. Eu era imensamente feliz lá, porque fazia o que eu mais amava e ainda ganhava para aquilo. E aí isso é a coisa melhor que tem, não né? Existe Trabalhar nada melhor. no que a gente gosta e ganhar dinheiro. Isso é o que a gente quer. Exatamente. E quando eu escrevi o livro, eu não sabia ainda que era um luto. Eu descobri fazendo palestras. Eu fiz muitas palestras, porque de fato a intenção naquela ocasião era falar dessa experiência de você mudar de carreira, de você começar de novo, de você recomeçar, e de tudo que envolvia você sair do conforto da vida sem crachá e partir, né, para a vida real, onde você não tinha mais uma assinatura corporativa, não tinha mais uma marca, uma segurança, te abraçando. Então, eu era Cláudia Giudice só, eu não era da editora. E eu descobri isso porque um dia eu comecei a comparar a perda do meu crachá com uma morte e uma ressurreição. E o plano B era a ressurreição. E aí eu comecei a entender que aquilo era luto, mas isso não era tão claro para mim. Quando eu fui escrever, e quando eu vivi o luto de verdade, que deu origem ao livro Sem Pai Nem Mãe, que eu entendi que, na verdade, o primeiro luto tinha sido aquele, só que diferente, né? É diferente você perder pai e mãe e você perder o seu emprego. Dói. É diferente, ambos. Mas você perde o chão do mesmo jeito. Perde o chão do mesmo jeito, né? E então, quer dizer, acabou que eu acabei me tornando uma especialista nessa experiência. E por coincidência, muito sem intenção, ambos os livros têm a palavra sem, né, no título. Ambos falam de perda, né, de luto, de perda dessa... Você já tinha nos seus planos a pousada, né? Mas para um plano de um futuro. Aí, de repente, você se vê sem o crachá e ter que ir para a pousada, morar, administrar. Como é que foi? É que, na verdade, assim, a pousada era meu plano B. Eu sabia que tinha um prazo de validade a minha carreira, porque eu fui jornalista por 30 anos e depois abracei uma carreira corporativa e eu sabia que isso tinha prazo de validade. O prazo de validade venceu antes do que eu imaginava.
Mas no meu caso, como eu trabalhava com revistas e fiz revista a minha vida inteira... Em que área você trabalhava? Eu trabalhava eu trabalhei Foi em todas moda? as áreas. Não, trabalhei em moda, trabalhei em comportamento, trabalhei em revista masculina, trabalhei com muitas marcas da editora. Você era o quê? Redatora? Eu fui tudo. Eu fui de repórter, editora, diretora de redação, e quando eu saí eu era diretora superintendente. Eu tinha atravessado a margem do rio e estava cuidando do negócio. E aí, o que aconteceu no meu caso, quer dizer, não foi só o meu emprego que acabou, né? As revistas hoje, elas estão cada vez menores e são cada vez... Existem menos revistas, né? São mais digitais, né? E já é outro cenário, então é outra realidade. Então, na verdade, o mundo que mudou, né? E eu acabei mudando também junto com esse mundo, porque não tinha outra saída. Né? Não tinha como seguir naquela carreira. Era preciso realmente me reinventar. Se a gente pensa, o mundo mudou tão rapidamente e tão intensamente, né? Porque há 10 anos atrás era uma outra coisa. Com certeza. Imagina, em 2013, vivíamos um auge espetacular. Né? E eu trabalhei com moda e tinha apoio de tecelagem para sair em revista, para sair. Hoje já nem sei como é que seria. Pois é. Esses apoios. Tudo muito diferente. Tudo muito diferente. Outra encarnação. Como que foi sair de uma vida tão agitada e a pousada? Você tem trabalho, você tem tudo, mas a vida é mais pacata, é mais mais chegada. ou menos. Eu acho que, na verdade, assim, a gente leva aquilo que a gente é, né? Então, a minha vida continua sendo muito agitada, eu continuo sem tempo. Hoje, eu continuo dizendo que o meu bem mais precioso é o tempo, porque ele é curto, né? Eu faço muita coisa e eu tô sempre sentindo falta de ter mais tempo para poder fazer tudo que eu desejo. Então, assim, as pessoas falam, mas como é que você conseguiu se acostumar a morar ali numa cidade de praia do interior com pouca gente? Nossa, eu tô super feliz, mas não porque a vida tenha ficado tranquila e calma. Não, é porque eu gosto de morar lá, porque eu adoro morar na frente do mar, mas continua agitada. Primeiro, e continua sem rotina também, porque esse cada é o dia segundo livro que esse é o você segundo fala livro da de Arembepe, cidade. Exato. O que você conta aqui nesse Aí livro? são histórias. Esse livro é um livro feito a 6 mãos e são histórias sobre personagens incríveis que passaram por Arembepe. Arembepe, para quem não sabe, é uma praia que fica a 30 quilômetros de Salvador e que foi, nos anos 60, 70, a meca da contracultura no Brasil. Pessoas, artistas do mundo inteiro passaram por Arembepe, né? Porque lá existe até hoje, mas existiu uma aldeia hippie que foi muito famosa. Começou a ficar famosa em 68 com a chegada de Janis Joplin. Quando ela esteve no Brasil, ela morou lá por alguns meses. Ela morou nessa praia? Morou lá em Arembepe, na aldeia, se apaixonou por um pescador. Depois dela passou muita gente. Em Arembepe, acreditem, se quiser, teve Jack Nixon, Polanski, Mick Jagger e praticamente assim a constelação dos artistas brasileiros, de Regina Duarte a Caetano, Gil, Rita Lee, Gal morou lá bastante tempo. Muito próximo de Salvador, né? Muito próximo de Salvador. Por isso, talvez que a sua vida seja agitada, né? Também, até porque eu acesso Salvador a qualquer hora, né? Basta pegar o carro e ir lá, ir no cinema, no teatro, assistir os shows que tem na Concha. Então, é uma vida muito ativa ainda, né? E eu recebo muita gente que vem de São Paulo, do Rio, de Brasília. Então, eu continuo vivendo uma vida cheia de histórias. E quem quer ir na sua pousada, como que faz? Tem que ligar ou para mim ou entrar no site da pousada. A pousada chama Pousada Capela, né? Fica em Arembepe. Então é muito fácil ir para lá. E a Cláudia está no Instagram, @ClaudinhaJudice. Isso mesmo. É? Claudinha Judice. É isso aí. E aí podem seguir ela lá, que ela fala de livro, ela fala da pousada, fala de tudo que a gente gosta. Que bom. Agora, esse livro foi o primeiro, o segundo. O primeiro está esgotado, ela não conseguiu trazer. E agora a gente vai falar do Sem Pai Nem Mãe. Esse é um tema
que talvez você que esteja nos ouvindo esteja passando por isso, né? Então, o tema do livro é o luto. E ela vai falar um pouquinho como é que foi. Ela perdeu o pai e a mãe em 6 meses. Ela vai contar essa história e vai falar como foi expor todo esse sentimento, essa dor no livro. É isso aí. Vamos lá. Como é que foi? A sua perda deve ter sido muito intensa, 6 meses os dois, não é fácil para ninguém. E como é que foi fazer o livro e se expor dessa forma para os leitores? Então, o livro, ele nasce no durante. Minha mãe adoeceu primeiro e logo no começo eu iniciei essa escrita. Porque eu tenho um vício, que é escrever. E quando eu tenho... Você tem diário? Não tenho diário. Eu vou escrevendo aleatoriamente. Eu escrevo no celular, eu escrevo no computador. Porque nas minhas redes eu sempre falo para as pessoas, façam um diário. Porque o diário é muito bom. E a leitura e a escrita estão andando sempre juntas. É verdade. Eu não faço diário, mas sabe aonde é meu diário? No WhatsApp. Porque muitas conversas, elas se transformam em textos. Muitas conversas, inclusive, tem nesse livro. Porque eu acho que são momentos onde você conversa com pessoas, obviamente, amigas, e elabora muita coisa, né? Então, o livro foi nascendo assim. Eu fui vivendo a doença da minha mãe e depois a doença do meu pai e escrevendo. Eu escrevia em várias situações, sozinha, em casa, às vezes esperando numa consulta, às vezes no hospital, às vezes ali assistindo eles, né? Fazendo companhia a eles. Então, esse livro foi nascendo de uma maneira ainda muito aleatória, muito caótica, sem muita organização. Mas eu sabia que eu tinha uma história para contar. Por quê? Porque enquanto eu estava lá, cuidando da minha mãe, depois do meu pai, depois da minha mãe, eu senti uma coisa que eu acho que é universal, que era a solidão de alguém que está cuidando de outro alguém que sabe que vai morrer. Eu sabia que eles iam morrer, não sabia quando, mas eu sabia que não era muito longe, e eles sabiam também que iam morrer. Então, é uma solidão muito grande. E você não tem com quem muito se conectar, porque você não pode ficar abusando de muitos amigos, né? Tem uma hora que você fica chato, porque você fica monotemático. Só quer falar daquilo, Exatamente, verdade. você fica monotemático, a sua vida se transforma naquilo, né? Então, eu percebi que sim, faltava uma companhia, e o livro é sempre uma companhia. E eu queria sempre falo aqui, gente, o livro. Algo que eu pudesse ler, né? Eu ficava de madrugada na internet pesquisando e eu encontrava, uma vez, é incrível isso, mas eu encontrei um estudo do INCA, do Instituto de Câncer, com 68 páginas que me salvou, porque ele me explicou de maneira muito técnica muitas coisas que estavam acontecendo, porque ali falava de todos os efeitos colaterais, por exemplo, da doença. Meu pai e minha mãe tiveram câncer, e dos medicamentos que eles estavam tomando. No caso, era minha mãe, que estava hipermedicada, né? Ela tomava muitos medicamentos. E ela começou a mudar de comportamento. Ela começou a deixar de ser quem ela era e virou outra pessoa. E eu falava assim, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E aí, quando eu encontro esse documento, eu descubro por que ela estava diferente. Não era por minha causa, né? Tinha uma questão química. De medicamentos. E essa solidão, eu achei que esse livro podia ajudar a aplacar. Por quê? Porque outras pessoas certamente, nesse momento, estão passando por aquilo que eu passei. Principalmente as que estão na idade madura, né? O natural da gente é perder os pais. Mas então, a gente nunca está preparado. Nunca. Por mais que a gente pense que está. Então, eu escrevi esse livro pensando em mim, primeiro, porque foi uma forma de eu me curar, né? Daquilo que eu estava passando, e depois do luto no qual eu mergulhei, e para ajudar outras pessoas que estejam nessa solidão. O livro, ele foi lançado quinta-feira,
Mas ele já tinha sido lido por muitas pessoas, já tinha... Ele começou a ser vendido no começo do mês, agora de outubro, né? Pela Amazon. E ele foi lido por alguns amigos porque quando ele ficou, eu achei que estava pronto, eu não tinha certeza se era um livro, se aquilo era simplesmente uma viagem minha e que podia só interessar a mim. Então, como eu sou jornalista e como eu tenho muitos amigos jornalistas, eu pedi para algumas pessoas lerem e elas confirmaram que sim, que seria um livro, né, que valia a pena eu seguir. E aí fui em frente e aí eu comecei a divulgação desse livro um pouco antes, então por isso também saiu uma matéria falando do livro e tudo mais. Mas agora, assim, de verdade, para o público, ele está... Agora sim, está nas livrarias, está na Travessa, está na Martins Fontes, tem algumas livrarias que ele já está Para quem está curioso, o livro é esse. Então, está na Amazon, está na Travessa, está em todas as livrarias. Também tem versão digital para quem gosta de ler no Kindle. Ah, tem. Tem. É na Amazon também. Também na Amazon. É. E me fala uma coisa. Você como jornalista, você como escritora, você deve ter uma conexão grande com leitura. Como que foi a leitura na sua vida? Porque a gente fala aqui muito de leitura, a gente quer incentivar esse hábito, que esse é um hábito tão importante, né? E para a gente envelhecer melhor, ler é uma coisa muito importante, porque você está trabalhando memória, porque você está trabalhando atenção, porque você está deixando de lado ansiedade, está deixando de lado depressão, porque você tem uma companhia. O livro é uma companhia. É aquele que você pode levar na bolsa para todo lugar. E às vezes uma pessoa você não leva em todo lugar, né? Esse vai com você para onde você for. Como que é a sua conexão com leitura? Então, eu tive a sorte de nascer numa família de leitores. Ah, eu também. Todo mundo lia, sempre teve livro na minha casa. E eu comecei a ler muito cedo mesmo. Quando eu era criança, 7, 8 anos, eu comecei a ler e comecei a devorar livros. Eu costumo dizer que eu aprendi a escrever lendo. Porque eu sempre odiei gramática. Então, eu aprendi a escrever direito lendo. Érico Veríssimo, né? lendo Jorge Amado. É um exercício. Lendo os clássicos, eu fui aprendendo. E aí, eu queria tanto escrever que eu pensei, bom, como eu faço para escrever? Por isso eu escolhi ser jornalista. Então, eu sabia, acho que com 14, 15 anos de idade, que eu queria ser jornalista. E fui jornalista e se nascesse de novo, seria novamente. Né? E hoje, que já não trabalho mais na profissão, no cotidiano do jornalismo, eu tenho essa felicidade de poder, nas minhas horas vagas e não vagas, escrever. Você sabe que quando eu fui decidir o que eu ia fazer, o meu pai me levou numa psicóloga para fazer, como é que era aqueles... Sim. Ela ajudava você a escolher. Orientação vocacional. Isso aí, orientação vocacional. E eu, tudo que eu fazia dava para letras, para jornalismo, e eu fui fazer fonoaudiologia. Porque eu tinha, assim, meu irmão como ídolo, e ele era médico, eu tinha que fazer alguma coisa paramédica. Eu trabalhei uns anos com isso, e depois eu fui trabalhar na moda. Mas aquela coisa da leitura e da escrita sempre ficou, né? Ficou. E hoje eu falei, puxa, mas eu não dei a menor pelota para uma coisa que era tão clara, né? E meu pai queria que eu fosse advogada. Então, ele estava mais nessa área do que na que eu fui. Coincidência, minha mãe também queria que eu fosse advogada, mas eu fui rebelde e não aceitei. E foi fazer jornalismo. Fui fazer jornalismo. Que leitura que você gosta? Que livros você poderia indicar para quem está nos vendo? Olha, eu leio absolutamente tudo. Depende do meu momento, né? O último livro que eu li foi o da Carla Madeira. Foi o Véspera. Eu li os 3, maravilhosos. Eu li os 2, eu li Tudo é Rio e Véspera. E Véspera me deixou agoniada. Eu fiquei tão agoniada que eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que foi ir pro final. Porque eu não estava aguentando. E eu não vou contar porque eu vou dar spoiler. Não vou estragar o livro. Spoiler, mas é um soco no estômago. Nossa Senhora, aí eu ficava pensando, meu Deus, como é possível? E aí eu participei de uma conversa com a Carla
E ela contou, né, que, que legal. Que o Tudo é Aonde? Rio, num grupo que eu participo, da Ana Cláudia Arantes. E aí ela contou que em Tudo é Rio ela ficou parada, né? Que depois que ela escreveu aquela, também não vou dar spoiler, aquela cena 14 do bebê, anos, 14 né? anos sem escrever, porque ela não conseguia sair daquele momento, né? Daquela cena que ela tinha escrito. Então, Véspera para mim foi a mesma coisa, só que eu fiquei agoniada e eu precisei pular até o final. Mas é isso, eu leio muito e leio todo tipo de literatura, seja ficção, não ficção. Eu gosto muito de memórias, gosto muito de biografia também. Leio alguns livros de autoajuda quando eu acho interessante. Pega o meu livro, Letícia, eu vou dar para ela aqui agora. Oba, que legal. Vou dar o meu livro, ele é o mesmo título do programa. Chama Costurando Minha História. Eu trabalhei 35 anos na moda, fechei o ciclo com ele, é esse aqui. E quem tiver interesse, entra no meu Instagram, aí clica, tem no Hotmart digital, ou físico também tem no Instagram. E você pode adquirir, ele é voltado para empreendedor ou para quem pretende empreender. Aqui eu falo dos meus erros, falo dos meus acertos, falo de uma fase difícil que eu tive, que eu quase fali junto com uma outra empresa e que depois eu me refiz. Então, esse aqui depois eu vou assinar para você. Muito obrigada. Eu estou sempre no Instagram incentivando você a ler. Eu vou trazer sempre muitos escritores como a Cláudia para incentivar, para inspirar você. Cláudia, como que é morar numa pousada? É uma coisa interessante. Porque você sempre tem gente lá ou em tem geral, períodos sempre, não, que você fica geral, assim? Sempre tem gente, a gente fecha um período por ano para tirar férias, mas sempre tem gente. Então, primeiro que eu preciso conseguir um espaço, né, que seja privado, porque você precisa ter o seu espaço, você está sempre compartilhando com outras pessoas, com outras histórias. É muito social, né? É muito social, é muito interessante, porque eu encontro pessoas, eu digo que hoje as histórias vêm até mim. Quando eu era jornalista, eu corria atrás das histórias. Hoje elas chegam até mim, né, que são pessoas que chegam, que conversam, que contam coisas, é muito interessante. É uma experiência... Você tem sócios? Tenho uma sócia. Tenho uma sócia, a Nil Pereira. Há quanto tempo você acabou de escrever? Eu acabei... Esse livro ficou pronto, ponto final, em agosto. Agora? Ele publicou tão rapidamente? Porque a gente trabalhou na edição e aí imprimiu e está pronto. Nossa, que rápido. Muito rápido. O meu demorou um pouco. Demorou, primeiro eu fiz ele digital, depois as minhas seguidoras não gostavam muito do digital, aí eu tive que ir para o impresso, aí você começa tudo outra vez, porque a gente pensa que eu já fiz como impresso e digital, né? Porque a gente pensa que já corrigiu, já editou, já vai só para o papel, e não é tudo diferente. E eu tinha a fila lá na editora, na máquina de livros, e aí quando meu lugar na fila era esse, então tinha que estar tudo certo, revisado e pronto. Tem algum outro projeto? Tenho, eu estou escrevendo um outro livro, que não vai ser para agora, mas eu estou em escrita, que é sobre o amor. Mas aí são histórias e... Contos? Eu não sei ainda. Ele está ainda naquela fase que ele é uma coisa. Eu não sei como é que vai ser. É engraçado, né? Eu também estou escrevendo um de contos, mas ele começa, depois eu falo que ele vai virar livro, aí eu começo a aumentar o conto, depois eu diminuo para fazer. Então, é assim mesmo, né? É a construção do livro. Exato. Gente, a Cláudia tá no Instagram, Claudinha Giudice, e eu, Deise Gouveia Oficial, sempre querendo incentivar você. Tô aqui todas as segundas-feiras às 17h30 e eu espero você na próxima segunda com mais novidade.
Um beijo para vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês.